Seres humanos do meu coração, estou aqui para provar a vocês que a química é linda. Hoje nós vamos entrar na matéria de soluções. E como reflexão eu proponho a seguinte pergunta: por que a água do mar é salgada? Para ilustrar o mar, peguei uma fotografia da Praia Vermelha. Se você foi à praia nessas férias e levou um popular caldo, sentiu na garganta e nos olhos a quantidade de sal que existe na água do mar. O que pode ter levado a se perguntar por que, afinal, a água dos oceanos é salgada? Para saber a resposta, é preciso voltar no tempo, cerca de 4 bilhões de anos. Durante a formação da Terra, enormes quantidades de vapor de água foram liberadas por vulcões e se acumularam em uma atmosfera primitiva, afirma o oceanógrafo Ricardo Cardoso, do Aquário de São Paulo. Conforme a temperatura do planeta foi baixando, ocorreu a condensação desse vapor e a Terra passou por extensos períodos de chuvas. A superfície terrestre foi literalmente lavada e grandes quantidades de minerais foram carregados para se acumular com a água nas depressões mais fundas do planeta, diz o especialista. Esse texto vem da coluna Clique Ciência do site UOL. As soluções são compostas por soluto e solvente. Soluto é a substância ou partícula que será dissolvida pelo solvente, ou seja, o soluto fica disperso em um solvente. Solvente é a substância que dissolve o soluto. É onde o soluto é disperso para formar uma solução. Solução são misturas homogêneas que apresentam uma única fase, sendo sólida, líquida ou gasosa. Vamos relembrar alguns pontos. Mistura é composta de mais de uma substância. Essa mistura ela pode ser heterogênea, que tem mais de uma fase, ou ela pode ser homogênea, que tem apenas uma fase. Homogênea é a solução. E essa solução é formada por solvente, que está presente em maior quantidade, e o soluto, que está presente em menor quantidade. O soluto é a substância que é dissolvida, e o solvente é o agente da dissolução, determina o estado físico da solução. As soluções verdadeiras possuem partículas menores que 1 nanômetro, e não é possível separar o soluto do solvente por nenhum processo de filtração. Mas se essas partículas forem maior do que 1 nanômetro, nós teremos as soluções que chamamos de coloides. As partículas possuem tamanho médio entre 1 e 1000 nanômetros. Suas partículas não se sedimentam, mas podem causar a dispersão da luz. Por exemplo, quando a luz entra pela fresta da janela e deixa possível enxergar o ar empoeirado, o efeito de Tyndall. Os coloides sempre serão vistos com duas perspectivas, do dispersante e do dispersado. Vamos olhar para o dispersado. Quando o dispersado for sólido e ele for disperso em um sólido ou em um líquido, nós iremos chamar de Sol. Como exemplo, em um líquido nós temos o plasma sanguíneo e no sólido nós temos o rubi. Sólido disperso em gasoso ou líquido disperso em gasoso. Seu nome será aerosol. Como exemplo de líquido nós temos o spray e exemplo de sólido nós temos a fumaça. O gel será líquido disperso em sólido. Como exemplo nós temos a manteiga e queijos. Emulsões são líquidos dispersos em líquidos. Para exemplificar, nós temos o leite e a maionese. Espuma, gasoso disperso em sólido ou líquido. Como exemplo de líquido nós temos o chantilly e exemplo de sólido nós temos a pedra pómez. Vistos os coloides, vamos entrar na parte de coeficiente de solubilidade. De uma maneira geral, a dissolução de um soluto em um solvente não se dá de forma indefinida. Muito pelo contrário, os experimentos nos mostram que na maioria dos casos há um limite de solubilização de um soluto por determinado solvente, a certa temperatura.
Nós chamamos este limite de coeficiente de solubilidade ou simplesmente solubilidade. Mas o que realmente seria isso? Solubilidade é a quantidade máxima em gramas de soluto que se dissolve completamente em uma quantidade fixa de solvente, normalmente em gramas ou ml, em determinadas condições de temperatura e pressão. Podemos classificar as soluções de acordo com a quantidade de soluto dissolvida. Elas podem ser insaturadas, saturadas, saturadas com corpo de fundo e supersaturada. Vejamos, por exemplo, uma solução com cloreto de sódio. A solubilidade do cloreto de sódio em água é 36 gramas de soluto por 100 gramas de solvente a uma temperatura de 20 graus Celsius e pressão a nível do mar. A solução A é insaturada, a solução B é saturada e a solução C é saturada com corpo de fundo. A formação de solução supersaturada ocorre por meio do esfriamento de uma solução saturada, como podemos observar bem na imagem. É importante ressaltar que soluções supersaturadas são instáveis. Basta uma simples perturbação para que o excesso de soluto precipite, ou seja, apareça no fundo. Resumindo o que foi dito anteriormente em um gráfico, a linha preta é a curva de solubilidade, a região azul é a região de uma solução insaturada e a região lilás é a região de uma solução com corpo de fundo ou supersaturada. Em cima da linha serão as soluções saturadas. Neste gráfico a gente pode ver alguns exemplos de curva de solubilidade do nitrato de chumbo, do cloreto de potássio e do cloreto de sódio. Nos casos em que a solubilidade aumenta com a temperatura, o processo de dissolução é endotérmico e a curva será ascendente. Nos casos de curvas descendentes, a solubilidade diminui com a temperatura. O processo de dissolução é chamado de exotérmico. Também há curvas com inflexões, que são atribuídas a compostos hidratados. Por hoje é só. Obrigado e bons estudos. Não se esqueçam nunca, a química é linda.